Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo referente à gestão de projetos. Hoje, após a primeira aula, né, que nós trouxemos uns conceitos bem iniciais e vamos continuar ainda nessa fase conceitual, começando com o que vem a ser a proposta da nossa matéria, né? Então, trazemos aqui a discussão de o que é a gestão de projetos, uma vez que a gente entendeu o que é projeto, o que é subprojeto, o que é operação, o que são programas, e aí o conjunto de todos esses elementos, né, o que vem a ser, que seria a gestão de projetos. Então nós temos aqui um conceito que traz a seguinte definição. O que é gestão de projetos? É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir seus requisitos. O gerenciamento de projetos realizados, o gerenciamento de projetos realizado através da aplicação e integração apropriados dos processos de gerenciamento de projetos identificados para o projeto. O gerenciamento de projetos permite que as organizações executem projetos de forma eficiente e eficaz. Esses dois termos, pessoal, eficiência e eficácia, eles estão muito bem ligados, né, ao que vem a ser a gestão de projeto no decorrer de todo o curso. Né? Todos os procedimentos que forem aplicados daqui em diante, eles tendem a buscar sempre a execução das tarefas da maneira mais eficiente e eficaz. A gestão de projetos requer duas etapas fundamentais: o planejamento e o controle do projeto. Bem, como administradores, vocês entendem que toda e qualquer operação, procedimento, seja lá o que for, referente à gestão de qualquer elemento de uma organização, então gestão de projetos, que tipo de projeto, projeto financeiro, projeto de recursos humanos, projeto de marketing, né, a operação da organização em si, tem que começar com a fase de planejamento. Então, não há nada de estranho em identificar que o planejamento é uma das etapas fundamentais do projeto. E aí nós temos aqui a gestão de projeto, né, que inicia-se com o planejamento do projeto, toda a fase operacional de recursos propostos, da definição dos objetivos, e depois o controle de projetos, né, desde a execução, o processo de execução, a fase de execução até a chegada dos resultados, carecendo de um controle. Então, todos esses elementos, né, esses dois aqui, tanto o planejamento quanto o controle, eles são etapas fundamentais na gestão de todo e qualquer projeto. Ok? Seguindo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, da gestão de projeto. Então, projetos, tipos de projeto, da administração, campanha de redução de custo, uma campanha de redução de custos internos da organização. Esse é um exemplo de projeto administrativo. Construção, a construção de usina hidrelétrica, um prédio, a casa que vocês moram necessitou de elaboração de um projeto. Então, na área de construção, ou um tipo, né, construção de prédios, usinas, eventos, né, a execução, desde a fase de planejamento até a execução de feiras, shows, eventos comemorativos, né? Elas carecem também da formulação de um projeto. Manutenção, as revisões de aeronave, né, que são um projeto que deve ser sempre aplicado nas aeronaves. Até no manutenção de automóveis também há um projeto. Pesquisa e desenvolvimento no novo automóvel, um novo motor, uma nova técnica, um novo produto, ok? Carece de desenvolvimento e de projetos de qualidade, como os implantados pelo ISO, né? O selo ISO 9000, selo ISO 14000 e selo ISO de qualidade, ok? Então, esses são alguns tipos de projeto. Então, a gente dá para entender que a amplitude, né, que abarca a gestão do projeto em si, voltando, ela é muito ampla, né? E está em várias áreas, ok? Seguindo, nós temos aqui, para que um projeto mal gerenciado, ou a ausência de gerenciamento do projeto pode resultar. Então, se não houver a gerência do projeto em uma organização, seja ela qual for, o que é que isso pode acarregar? Tá, bom, prazos perdidos, estouros de orçamento, má qualidade do produto final, retrabalho por falta de projetos, foi feita alguma tarefa, depois verificou se não seria a tarefa necessária, então há um retrabalho. Expansão descontrolada do projeto, você não delimitar bem o projeto,
Então, ele não tem os seus limites, então você não sabe até que hora tem que ir com determinada etapa do projeto. E aí pode fazer com que esse projeto ele se torne muito grande. Perda de reputação para a organização. Que organização? A organização que executou o projeto, ok? O projeto ele pode até ter sido implementado, mas se ele for mal gerenciado, mal elaborado, não sei se vocês viram aí a notícia que apareceu recentemente em jornais e redes sociais também, um projeto arquitetônico ou de engenharia, né, um projeto de engenharia, de um prédio que foi entregue em 2018, ou seja, pouco mais de 2 anos atrás, e que tinha uma piscina suspensa. Essa piscina desabou, né, na garagem desse prédio, causando diversos tipos de prejuízos materiais, né, consequentemente financeiros. Graças a Deus não teve nenhum problema mais sério quanto a vida de ninguém, né? Mas olha, isso com certeza causa, além de ser um tipo de mau gerenciamento, o projeto em si não, porque existia um projeto para a construção de um prédio, né, é necessária a execução do projeto. A execução de um projeto. A questão é como esse projeto foi elaborado, como ele foi gerenciado. E isso, com certeza, causa uma perda na reputação da organização que executou esse projeto. Partes interessadas insatisfeitas. Quem são as partes interessadas? Vamos ver quem são os stakeholders interessados na execução do projeto, isso a gente vai ver mais à frente, mas a má gestão ou a falta de projeto pode causar perda de interesse dessas partes interessadas ou insatisfação e incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o projeto foi empreendido. Na fase de formulação do projeto, todo projeto requer um objetivo, né? Quer chegar a entregar um produto final. Então, a má gerência ou a ausência do planejamento pode fazer com que esse projeto não consiga alcançar esse objetivo, certo? Isso aqui são algumas consequências que podem ser acarretadas pela má gestão ou falta de planejamento no projeto. O gerenciamento de projeto eficaz e eficiente, tá aqui os dois termos que a gente já falou, né, que vão estar sempre presentes, deve ser considerado uma competência estratégica das organizações. Isso permite que as organizações, ou seja, que o gerenciamento do projeto ajuda de maneira eficaz e eficiente a potencializar a questão estratégica da organização, certo? A gente entendeu já sabe que o planejamento estratégico é o planejamento primordial na execução de toda e qualquer organização. Ele está lá no topo da pirâmide dos projetos, né? A gente tem os projetos, planejamentos, na verdade, planejamento estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico seria o mais importante, que tem maior amplitude, o que interfere diretamente em toda a organização. Então, o planejamento do projeto, como ferramenta, ela ajuda muito para aumentar as chances de eficácia e eficiência desse planejamento estratégico. E aí, como fazer isso, né? Vincule os resultados com objetivos do projeto com os objetivos do negócio. Isso ajuda a se alcançar os objetivos, tanto estratégicos como do projeto. Concorram com mais eficácia nos seus mercados. Sustentem a organização e respondam ao impacto das mudanças de ambiente nos negócios, nos projetos, ajustando adequadamente os planos de gerenciamento dos projetos. Isso aqui é só um rol exemplificativo, só para a gente ter ideia do quão importante é que o planejamento do projeto que a gestão de projeto esteja alinhada também com o planejamento estratégico da organização. Relacionamento do gerenciamento do projeto, programas, portfólios e operações. Pronto. Aqui a gente vai começar a ver principalmente as questões introdutórias, conceituais, do que vem a ser o planejamento de programas, que a gente já entendeu que são programas, é a junção de projetos. Portfólio, que a gente vai entender o que é um portfólio, na visão da gestão de projeto. E o gerenciamento das operações. As operações a gente entendeu que são as ações referente à execução do projeto em si. Gerenciamento de operações e projetos, né? Esses dois aqui. E o gerenciamento dos projetos organizacionais. Gerenciamento é o GPO e estratégias. Projetos organizacionais são projetos que são elaborados
no escopo de toda a organização. Portfólio. O que é que vem a ser o portfólio primeiro? Portfólio, ele é definido como projetos, programas, portfólios subsidiários e operações gerenciados em grupo para alcançar o objetivo estratégico. Então eu pego junto todos esses elementos aqui, ó, projetos, programas, portfólios subsidiários, que são portfólios dentro de portfólios, operações de gerenciamento. Então eu agrupo tudo rumando para um objetivo estratégico específico, então eu tenho um portfólio. Outro conceito, portfólio consiste nos trabalhos que estão em andamento ou planejados, estando eles, volta aqui, relacionados de alguma forma entre si. Então, tem que haver um interrelacionamento, ou não, certo? Enquanto os projetos e programas são temporários, os portfólios são contínuos. Mas portfólio ser contínuo é um exemplo também parecido com as operações, né? Que é a diferença de projeto para operação. O gerenciamento do portfólio é definido como o gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios para alcançar objetivos estratégicos. Está aqui de novo. Então, o gerenciamento busca o quê? Alcançar objetivos. Os programas ou projetos do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados. Então, eu tenho aqui, ó, dentro do arcabouço do que vem a ser portfólio, ou seja, tudo que está aqui dentro, ó, tudo que está aqui dentro, diz respeito a esse portfólio aqui. Então, o que é que a gente tem dentro dele? Outros portfólios, tá vendo como diz aqui, ó, portfólios subsidiários. Deixa eu botar aqui outra canetinha que fica melhor, marca texto. Então, eu tenho portfólios subsidiários, pronto. Projetos, programas, certo? Portfólio subsidiário, dentro desse portfólio a gente tem mais programas, projetos. Os projetos aqui a gente pode ter subprojetos. E os programas a gente começa com projetos, né? Porque programas são formados por projetos. Dentro desse projeto, pronto, é como se fosse uma pirâmide, gente. Então, o portfólio nada mais é que a junção de tudo isso que a gente viu de conceito até agora, certo? Então, é a união, tudo isso buscando atingir o objetivo estratégico. Então, todos esses elementos aqui, eles estão interrelacionados, por quê? Porque eles, de certa forma, eles tendem a buscar um objetivo em comum. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Então, portfólio. Portfólio é definido como projetos, programas, portfólios subsidiários, operações gerenciadas por grupos para alcançar objetivos estratégicos. Mais uma vez o conceito. O gerenciamento de portfólio é definido como gerenciamento centralizado, com mais portfólios para alcançar objetivos estratégicos. Os programas e projetos podem não ser necessariamente dependentes desse conceito. O objetivo do gerenciamento de portfólio então, depois que eu entendi o que é o portfólio, qual o objetivo do gerenciamento desse portfólio? Orientar as decisões de investimento organizacional. Por quê? Porque com base no gerenciamento, como ele já é na fase de execução, eu vou conseguir identificar quais são as áreas que necessitam de investimento organizacional. Selecionar a combinação ideal de programas e projetos para cumprir os objetivos estratégicos, fornecer transparência na tomada de decisão, priorizar a alocação de equipes e recursos. Como é que eu faço isso aqui, professor? Porque como é que o projeto... Vamos supor que num projeto, que num portfólio de uma construtora, seja a construção de um conjunto residencial simples, um conjunto residencial de luxo e o outro projeto seja a construção de um shopping, certo? O conjunto residencial simples, ele já está na fase bem adiantado e está podemos dizer que os três produtos, os três projetos, eles se encontram com a mesma quantidade de recursos referente à equipe de trabalho, certo? Então, tem a mesma quantidade de pessoas trabalhando esses três. Porém, o projeto do conjunto habitacional não, né? Do condomínio mais de luxo, ele está numa fase um tanto quanto atrasado. E necessita de quê? De carência, carece de quê? De equipe, de mão de obra para poder agilizar. Então, o que eu faço? Eu aloco essa equipe, a equipe lá do projeto A, que era onde estava lá, é o projeto mais popular, para o projeto B, que é o projeto de luxo que a gente está. Esse daqui já está em fase adiantada e esse daqui está atrasado. Então eu pego gente daqui e levo para cá. E isso
É um exemplo simples aqui, mas é um dos exemplos que o análise de portfólio, a gestão de portfólio ajuda. Aumentar a probabilidade de alcançar o retorno desejado sobre o investimento, ou seja, lucro, né? Centralizar o gerenciamento do perfil de risco agregado e todos os componentes. Perfil de risco, principalmente gerenciamento de risco, a gente vai ver também mais à frente. É um assunto, um tópico inteiro desse assunto. Ok? Seguimos. Olha só, e aqui eu tenho aqui estratégia organizacional, isso é exemplo de portfólio. Eu tenho programa e portfólio, e esse portfólio é formado por outros programas, outros projetos. Os recursos compartilhados e partes interessadas. Então, tem um monte de subprojetos aqui, né, e operações, e cada um deles eu tenho recursos compartilhados e partes interessadas. O exemplo, a estratégia organizacional associada à gestão de portfólio, né, ela nos ajuda a fazer a divisão desses recursos aqui da melhor maneira possível para poder atingir o objetivo principal, que ele está aqui ó, no portfólio central, que é a obtenção dos resultados. Só que o resultado de cada um desses elementos aqui vai me ajudar a poder chegar nesse resultado aqui, certo? E aí é o gerenciamento que vai fazer eu chegar nesse, né, para entender qual seria a melhor saída. Certo? Aqui é como a gente vê o portfólio, programas, projetos e operações se relacionando. Certo? E aqui nós temos também a questão do gerenciamento numa escala hierárquica. Primeiro nós temos o gerenciamento do portfólio, que está no principal. Por quê? Porque no portfólio é que eu tenho todos os outros elementos embaixo. O gerenciamento tanto de programas, que aqui estão inseridos os projetos, e o dos projetos. Então, o gerenciamento de projetos, né, ele está... O gerenciamento de portfólio... Não, gerenciamento de projeto, desculpa. Ele está diretamente relacionado ao gerenciamento de programas, que, por sua vez, está diretamente relacionado ao gerenciamento de projeto. O gerenciamento de projeto, por sua vez, é o mais importante, é o que vai incidir sobre todos os outros que estão logo abaixo dele, certo? Todos os outros que estão abaixo dele. É como se fosse a mesma lógica do planejamento estratégico, o tático e o operacional. É a mesma lógica, gente. Não tem dificuldade. A gente entender. Então, se numa questão de prova estiver pensando lá em que deve ser dado prioridade, né? Aí você já dá para entender que é o gerenciamento de portfólio. Se já tiver de grau mais elevado, tiver o gerenciamento de programa, gerenciamento de projeto, gerenciamento de operações, gerenciamento de subprojetos, você já tem que entender essa hierarquia aqui. Eu repeti aqui o slide, mas tudo bem. Vamos lá. O que é que eu vi aqui? Pronto. O projeto tem vários componentes chaves, né? O projeto em si ele tem vários componentes chaves, que quando gerenciados de forma eficaz, resultam numa conclusão bem sucedida. Então, se um projeto ele tem vários componentes, ele é composto por vários componentes, e eu posso chamar esses componentes inclusive de subprojetos, se eles são gerenciados de forma eficaz, eu vou conseguir o que? A conclusão bem sucedida, que é chegar no objetivo. Então eu tenho aqui, ó, componentes chaves, segundo o guia que eu vou disponibilizar para vocês a versão mais recente, que salvo engano é a 6ª edição. Então tem o ciclo de vida do projeto, a descrição chave, série de fases pelas quais o projeto passa, do início ao fim. Então, todo projeto tem que ter um fim, e aí, do nascimento desse projeto até o fim, nós chamamos de ciclo de vida do projeto. Fase do projeto, um conjunto de atividades de projetos relacionados de maneira lógica, ou seja, um é sequencial, um depende do outro, que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. Fase do projeto é aquela lá que eu dei, por exemplo, se eu for fazer uma reforma de um quarto. Quais são as fases? Primeiro eu vou planejar como vai ser essa reforma, depois eu vou tirar todos os móveis, depois eu vou fazer a reforma da fase estrutural, né? Ajeitar o reboco, depois eu vou emassar, depois eu vou pintar, depois eu vou voltar os objetos. Agora, por isso que ele fala aqui, ó, de maneira lógica, porque não tinha lógica nenhuma nesse exemplo aqui da reforma. Se eu pegasse o projeto, bom, eu vou fazer essa reforma do quarto. Aí eu planejei a reforma. Beleza, tá aí. Tirei os móveis, tranquilo. Aí depois eu pinto, sendo que tá cheio de buraco ainda, certo? Então tem que ser de maneira lógica, de maneira estruturada. Essas são as fases do projeto. Revisão das fases é você olhar as fases e ver se aquilo ali mesmo que condiz com o que é necessário. Processo de gerenciamento, essa série de atividades sistemáticas direcionadas para alcançar o resultado final de tal forma que
se haja em relação a um ou mais entradas a fim de criar um ou mais saídas, ou seja, é o gerenciamento da execução. Grupos de processo de gerenciamento de projetos, o agrupamento lógico de entradas, ferramentas, técnicas de gerenciamento de projetos. Os grupos de processo de gerenciamento do projeto incluem iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar. Os grupos de processos de gerenciamento de projetos não são fases do projeto. E o que é que a gente vai entender? Se para determinado projeto eu tenho que dividir ele em fases, e o que é que e essas fases aqui, cada fase vai ser responsável por uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma pessoa, isso aí é a determinação do grupo de processo. E por último, eu tenho a área de gerenciamento do projeto. A área identifica uma área identificada de gerenciamento de projeto definido por seus requisitos de conhecimento e descrita em termos de processos que compõem suas práticas, entradas, saídas, ferramentas. A área de conhecimento ou em gerenciamento de projeto a gente também vai ver de maneira detalhada, sem essa linguagem tão técnica. Seguimos. E aqui a gente tem o gráfico que nos mostra o que vem a ser o ciclo de vida do projeto, que é a primeira fase, né? Um projeto qualquer é um esforço temporário, então ele tem um tempo. Olha só, ele tem um fim aqui. Ó. Tá aqui o fim, pronto. Ou seja, tem um começo, meio e fim, em que várias atividades ocorrem ao longo do tempo. Tá vendo? Tempo, nível de atividade. Ele existe com o propósito de criar um produto, um serviço, um resultado único. Na verdade, todo projeto existe para criar um resultado, seja lá que resultado for esse. Então, eu tenho a fase de concepção, ideia do projeto. Depois eu tenho a fase de planejamento, em que eu vou planejar tudo aquilo que eu idealizei. Depois o controle e a execução, vou colocar em prática esse projeto. E depois a fase final. Pronto. Essas são as 4 fases do ciclo de vida de um projeto. Aí está aqui, né? Concepção, identifica a necessidade estabelecida da viabilidade, ou seja, se há necessidade mesmo, ou se mesmo havendo necessidade, identificação das necessidades, e se aquela necessidade, com base naquilo que eu idealizei, é possível realizar, então é a viabilidade. As alternativas. Então, eu estou aqui, eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B. Aí eu sei que eu tenho várias alternativas para poder chegar nesse ponto B. Eu posso vir por aqui, eu posso vir por aqui, eu posso vir por aqui. Opa, pontos. Vamos vir por aqui. Então, esses 3, 1, 2, 3, essas três aqui, esses caminhos são as alternativas que eu tenho para chegar no objetivo final. E o desenvolvimento de orçamentos e cronogramas e definição da equipe de trabalho. Pronto, eu vou desenvolver quanto eu preciso fazer, qual é o seu tempo que eu vou precisar para fazer isso e quem vai fazer. É isso. Isso na fase de concepção. Planejamento, programas de recursos humanos, materiais. Aí depois aqui a fase de planejamento eu vou começar a estruturar isso aqui, orçamento. Na verdade essa parte aqui, ó, desenvolvimento, pode já ser inserida como se fosse fase de planejamento, certo? Que é a fase de planejamento, gente, é a mesma coisa que a gente faz em qualquer tipo de planejamento, qualquer ação em uma organização. Execução e controle, ocorrência das atividades programadas, monitoramento e controle, reajuste que se fazem necessário, ou seja, já está em ação, né, a execução do projeto. E aí eu vou monitorar para controlar. E esse controle vai me possibilitar que eu faça possíveis reajustes durante a execução. Mas orçamento, pedir uma revisão de tempo, redefinir a equipe, ok? E o final, encerramento do projeto, aceitação, treinamento de pessoal operacional e realocação de recursos, ok? Então, é a fase final do meu projeto. Seguindo, opa, tem que apagar isso aqui. Como é que apaga? Assim que eu... Vamos voltar. Fases do projeto. Então, quais são as fases do projeto? A gente viu quais são os ciclos de vida e as fases. A fase de um projeto é um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica, que culmina na conclusão de uma ou mais entregas
de uma ou mais entregas, né? Cada fase pode conter diversos atributos, como nome, número, duração, recurso, etc. O projeto pode ser separado em fases subcomponentes distintos, né? Essas fases ou subcomponentes geralmente são nomes que indicam o tipo de trabalho realizado nessa fase. Exemplo de nomes que inclui, por exemplo, desenvolvimento de conceito, isso é uma fase inicial. Então, primeiro eu estou desenvolvendo o conceito do projeto. Aí depois eu estou fazendo estudo de viabilidade, é outra fase. Requisitos dos clientes, eu vou fazer o estudo dos requisitos. Desenvolvimento da solução, vou desenvolver. Aí eu vou projetar de maneira evidente, né? Tudo isso aqui, que eu estou na fase de concepção. Aí eu vou fazer o protótipo, né, um produto teste para aplicar, e depois a construção do protótipo, etc. Então, cada um desses aqui são fases do projeto. E o que ele está dizendo é que geralmente essas fases recebem um nome justamente que transmite aquilo que está sendo desenvolvido naquela fase. Ok? Então é isso. Depois das fases, revisão das fases, em que eu vou fazer uma revisão da fase realizada ao final de cada fase. O desempenho e o processo de projeto são comparados aos documentos de projetos e de negócio inclui, mas não estão delimitados. Business case, termo de abertura do projeto, que a gente vai ver o que é o termo de abertura. Plano de gerenciamento de projeto também, o PGP, a gente vai ver termo de abertura e plano de gerenciamento. A gente vai ver mais à frente. Plano de gerenciamento de benefícios. Como resultado dessa comparação e tomada de decisão, por exemplo, decisão de avançar ou não, aí nós vamos prosseguir para a fase seguinte, prosseguir para a fase seguinte com alteração, terminar o projeto, continuar na fase ou repetir a fase ou elementos da mesma. Então, depois da revisão de cada um desses termos aqui, né, do projeto, a gente vamos chegar a uma dessas conclusões aqui. Prosseguir para a fase seguinte, prosseguir para a fase seguinte, mas com alteração, terminar o projeto. Se eu estou na fase final, por exemplo, e eu finalizei, o que é que eu vou fazer? Terminar o projeto. Continuar na fase, se for necessário, ou repetir a fase ou elementos da mesma. Ok? Depois, processo de gerenciamento do projeto, que é a outra fase. O processo de gerenciamento de projetos são vinculados à forma lógica pelas saídas que produzem. Ou seja, cada fase dessa gera uma saída. E aí vai ser colocado, cada fase dessa, de maneira lógica, ou seja, uma tem a ver com a outra, né, de acordo com as saídas dele. Como eu dei exemplo aí do. Então, terminei essa fase aqui, aí a saída desse possibilita que eu comece esse. Aí terminei ele, executei a fase desse, possibilita que eu comece esse, o final dele. Os processos podem conter atividades sobrepostas que ocorrem ao longo do tempo do projeto. A saída de um processo geralmente resulta em uma das opções a presídio. Uma entrada para outro processo ou uma entrada ou entrega do projeto ou fase do projeto. Então, depois que eu termino um projeto desse, um subprojeto desse ou uma fase dessa, as saídas, né, que é o resultado dela, vai me dizer se eu vou entrar para um novo processo ou nova fase, que é o que foi esse aqui, eu terminei esse, entro nesse. Terminei esse, entro nesse. Ou entregar o projeto ou fase do projeto. Terminei esse aqui, eu entrego o projeto, porque é a fase final. Ok? Pronto. Entendimentozinho simples, vamos lá. Grupos de gerenciamento de projetos. Nessa fase de grupo aqui, é porque se for necessário dividir, né, todo o recurso humano empregado para a execução desse projeto em grupos, cada um pode ficar responsável por um processo, por uma fase. Tem o grupo de processo de iniciação, o grupo de processo de planejamento, o grupo de processo de execução, de monitoramento e de encerramento. Mas os conceitos que estão aqui, eu não vou nem perder tempo aqui explicando eles, porque é meio que lógico. O que eu quero chegar logo aqui a gente chega nas áreas de conhecimento, que é onde a gente daqui para frente vai começar a pegar mais, a estudar cada uma dessas fases. Então, área de conhecimento de gerenciamento de projeto. A área de conhecimento é uma área identificada de gerenciamento de projetos definida por seus requisitos e conhecimentos e descrita em termos de processo que compõem práticas, entradas e saídas,
ferramentas e técnicas. Ou seja, tudo isso daqui compõe cada uma dessas fases aqui. Ó. Aí eu tenho uma fase de gerenciamento, de integração de projeto, escopo do projeto, a gente tem que entender o que é um escopo, cronograma, né? Fase de gerenciamento do cronograma, gerenciamento de custo, gerenciamento de qualidade, recursos, comunicações do projeto. Quais são comunicações? Vamos supor que eu tenho equipes que estão em fases distintas ou em subprojetos distintos de um projeto X e elas precisam se comunicar. Como vai ser o estabelecimento dessa comunicação? Certo? Qual tipo de ferramenta vai ser usado? Qual tipo de protocolo vai ser usado para que ele se comunique? Gerenciamento de riscos, gerenciamento de aquisições, o que é que vai ser necessário para executar o projeto, e gerenciamento das partes interessadas, que são os famigerados stakeholders, certo? Aqui eu tenho uma estrutura agora que espelha muito bem como se dá esse processo. Então, ciclo de vida do projeto. Eu tenho início do projeto, organização, execução, término do projeto. Eu tenho todo o ciclo de vida, 4 fases, né? Início, concepção, planejamento, execução e o final do projeto. Beleza. Aqui, cada um desses aqui, ó, você pode ver que o triângulozinho está na fase de revisão. Então, cheguei aqui, ó, executei. Cheguei aqui, o que é que eu vou fazer nesse triângulozinho? Vou revisar o projeto. E aí, com a base da revisão, eu vou ou prosseguir, ou voltar, ou corrigir alguma coisa. Aí eu vou conseguir seguir de novo, ou revisar de novo, terminar essa fase. Assim sucessivamente. Calma. Ok? Beleza. Aqui dentro, depois, então aqui eu tenho a fase do projeto. Aqui, logo embaixo, eu tenho os grupos de processo. Eu tenho processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução. E tem um grupo de processos, cada um desses grupos que foram aqueles foram colocados aqui, ó, os grupos, certo? O grupo de processo de gerenciamento. Então eu vou ter o grupo para cada uma dessas fases aqui. Dentro desses grupos, são 5 grupos, eu tenho 10 áreas de conhecimento. Essas 10 áreas de conhecimento vão ser elencadas aqui no PMBOK, que eu vou colocar para vocês disponibilizados. Aqui eu tenho uma fase de revisão. Aqui eu tenho a fase do projeto, que é aqui esses exemplos aqui, ó, tem a fase de projeto. Cada um desses aqui é uma fase, certo? Aqui eu tenho o uso potencial, então o uso potencial dos grupos, é como está dizendo aqui, que eu posso aplicar em cada fase. Cada um desses grupos eu posso aplicar. Processo de iniciação, eu pego esse grupo aqui, grupo de processo, e aplico na fase de início. E aí tudo bem. Então, e aqui é a linha do tempo, né? Linha do tempo, porque todo projeto tem um tempo para ele ser executado. Ok? Bem, pessoal, é isso. Eu vou disponibilizar também esse guia PMBOK aqui para vocês. Todo o assunto, na verdade, ele é, de certa forma, retirado. Eu pego outras bibliografias também, porque tem uma linguagem. A linguagem do PMBOK é um tanto quanto técnica e extensa, certo? E a linguagem de outros materiais é muito mais didática, certo? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu estou à disposição de vocês. Valeu, obrigado.